Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen, ele tem um problema sério na vida dele, ele tem um problema seríssimo. Ele é tão bom no xadrez, mas ele é tão bom no xadrez que ele não tem adversário à altura dele, ele tem que ficar inventando moda, né? Então o que o Magnus Carlsen fez? É sério isso que a gente tá falando, ele deixou de defender o título de campeão mundial porque ele sentiu que não tem adversário à altura dele, não teria graça. Então, e o que ele tem feito já há algum tempo pra ter graça pra jogar xadrez? Ele joga com um monte de amigo em casa, tocando música lá em cima, aí ele põe óculos escuros já numa sala escura pra ficar mais difícil, aí a turma fica gritando, ele fica conversando com todo mundo, tomando 2, 3, 4 cervejas pra dar graça. E o pior, mesmo assim continua não dando graça. E o que ele faz? Começa a inventar abertura bizarra, troca o rei com a dama, não sei o que, sai com o rei no meio do tabuleiro. Não é mentira isso que eu tô falando. Essa tem sido a vida do Magnus Carlsen, que privilégio poder acompanhar o xadrez dele, né? E essa história aí que realmente, essa personalidade, essa personagem do xadrez que vai entrar pra história, já tá na história, mas em geral, quando tá na história as pessoas, né, não, às vezes, muitos valorizam, né? Alguns não conseguem enxergar, daqui a 10, 20 anos vão falar, tá vendo? Né? E aí é assim mesmo. Mas Magnus Carlsen vai aqui jogar uma partida contra o Chessbrah. O Chessbrah é ninguém mais, ninguém menos do que o Erik Hansen, um grande mestre canadense muito forte, é monstro, não é que ele é muito forte, ele é um monstro do xadrez, mas pro Carlsen não tem muita graça, né? Então a gente vai ver que abertura bizarra o Carlsen vai fazer aqui, e eu vou mostrando as imagens muito engraçadas aqui, o vídeo do Carlsen jogando aqui essa partida, que é bem legal, tá bom? E quero aproveitar e agradecer a turma que tá apoiando aí o projeto, o aplicativo XB, o aplicativo Xadrez Brasil para treinamento de xadrez, um app world class para iOS e Android que a gente vai trazer aqui pro Brasil com mensalidades democráticas e tudo mais, e as pessoas estão ajudando, né, e recebendo benefícios aí exclusivos para que tudo isso seja possível. Então eu quero agradecer demais aí a turma que tá participando aí do projeto da Apoia-se. Galera, vamos lá então. O Chessbrah abre aqui a partida com o peão do rei, faz aqui o lance E4. O Magnus Carlsen joga a defesa Caro-Kann. Você fala, beleza, vai jogar uma Caro-Kann, até aqui legal. Cavalo C3 foi jogado pelo Erik Hansen. O Magnus Carlsen crava agora aqui o cavalo no futuro, né? Como assim cravou no futuro? Se mexer o peão, o cavalo fica cravado. É estranho o lance, eu também achei estranho. Aqui o Erik Hansen seguiu com o cavalo em F3, ele tá desenvolvendo as peças. E aqui o Magnus Carlsen, ele passa a dama pro outro lado, ele crava agora esse cavalo. Ok, tá um pouco estranho, ele não tá desenvolvendo as peças e tudo mais, uma Caro-Kann diferente aqui, né? Ainda não tô entendendo o que o Carlsen quer fazer aqui. O Erik Hansen segue dominando o centro, como manda o manual, desenvolveu os cavalos, desenvolveu os peões. E aqui o Magnus Carlsen, acho que para tentar evitar a expansão aqui na ala do rei, segue com o lance F6, evita os saltos do cavalo, evita alguma coisa desse tipo, dá um pouco mais de liberdade para a dama, talvez. Ainda não entendi o plano do Carlsen. O Erik Hansen segue com bispo E3, lances de desenvolvimento. E aqui o Magnus Carlsen vai para um lance muito estranho, ele faz o lance rei D8 nessa posição, talvez evitando algum ataque direto ao rei. Eu não entendi muito bem qual é a ideia ainda do Magnus Carlsen, mas depois de bispo E2, o próximo lance do Magnus Carlsen vai deixar muito claro o plano dele. Magnus Carlsen segue com o lance dama E8, e agora ficou claro. E o plano dele era trocar o rei com a dama, né? Esse aqui era o plano do Magnus Carlsen, era trocar o rei com a dama. E agora ele tá numa posição absolutamente inferior, perdido, mas ele sente que agora ele tem graça aqui para poder jogar contra o Erik Hansen, que é um monstro, né? Então o plano do Magnus Carlsen foi trocar o rei com a dama até agora, né? E o Erik Hansen segue, é inacreditável isso. E o Erik Hansen segue aqui então, desenvolvendo peça, dama D2, flexível, pode fazer o roque, pode fazer o grande roque. Carlsen segue aqui com D6. A gente tem o lance E5, quer abrir a posição, né? Quem tá aqui, o jogador de brancas, vale dizer um contexto, né? Aqui o Erik Hansen, ele entrou berserk contra o Magnus Carlsen. O que é berserk? Eles estavam jogando um torneio, partida de 3 minutos para cada jogador. E no berserk, o jogador que escolhe jogar com essa modalidade,
ele aceita jogar com metade do tempo no relógio. Só que se ele ganhar, ele ganha o dobro de pontos no torneio, né? Então tem muito jogador agressivo que vai no Berserk, né? Vai jogando lá no Bullet, né? Aceita jogar com menos tempo no relógio. E quando começou essa partida, o Erik Hansen mandou um Berserk pra cima do Carlsen, né? Então aí o Carlsen, pra responder à altura, ele justifica. Ele fala, olha, eu até ia jogar um Berserk também, mas eu vou fazer diferente, eu vou fazer uma abertura estranha aqui pra ser divertido, né? Pra ser divertido. Oh, dude. So I already said that I won't Berserk, but at least to give him a chance, I'll go for one of the best Greeks. One of the, as I said before, one of the more dubious cousins of the Greek. A partida seguiu aqui com D5 pelo Magnus Carlsen. Temos aqui o Gran Rock e o Carlsen segue aqui com E6. E agora G4, né? Impedindo aqui o lance F5, as brancas desesperadas tentando castigar essa posição do Carlsen. Carlsen segue o desenvolvimento, pressiona agora o peão, H4. O Erik Hansen deve estar muito, muito bravo, né, com essa posição. O Carlsen segue com peão toma, e joga o lance Rei C7 aqui. Ele vai fazendo só os melhores lances, são os lances do Stockfish, os lances feitos aqui pelo Carlsen, quer dizer, não trocar o rei com a dama, né? Mas depois, só o fino do fino. E depois de cavalo G5 jogado, o Magnus Carlsen comenta que ele acredita que a posição dele é muito sólida e que, e que ele não tem nenhum problema na posição. Inacreditável. Magnus Carlsen segue aqui com o lance H6. O cavalo volta para casa de H3 e aqui o Magnus Carlsen ainda faz piada. O Erik Hansen deixa esse peão aqui, mas é loucura capturar esse peão. Você, em geral, não vai querer capturar esse peão porque você não desenvolveu as outras peças, vai abrir aqui a posição para ser atacado de todas as maneiras. E o Magnus Carlsen faz piadinha nessa hora, imita um sotaque russo e fala free pawn, have to take pawn, alguma coisa assim. Ele fala o peão grátis, tenho que pegar, ainda faz sotaquinho de russo para tirar sarro, dá uma olhada. This position is not awful. What is the problem? No problem. Everything is solid. You give me pawn? I take pawn. I take pawn. What is problem? Oh, there's the problem. Sotaquezinho de russo pra tirar sarro. Free pawn, take pawn. Joga aqui o lance cavalo por E5, uma provocação sem limites. Bispo F4, chegou cavalo cravado. Bispo D6 faz a defesa. Mas agora cavalo E4 jogado aqui. O Magnus Carlsen agora é o seguinte, não dá pra capturar o cavalo porque a dama aqui e a torre estão atuando fortemente na coluna D. O Magnus Carlsen segue com o cavalo F7. E ele ainda se pergunta, será que eu tô com problemas aqui? Não sei, vambora, né? Que seguiu com cavalo por... E aqui C4, Erik Hansen desesperado tenta aí abrir a posição para castigar aqui o cavalo, né? Notem que o Magnus Carlsen propôs aqui numa posição como essa, né? Quando ele faz aqui o lance... quando ele faz aqui, depois de cavalo E4, quando ele joga o cavalo F7, né? E depois aqui das trocas, seria possível tomar e tentar colocar o rei aqui bem exposto, mas de fato... Por incrível que pareça, o Carlsen tá certo, tá sólido aqui, né? Não tem uma maneira muito simples de continuar atacando. Por isso C4 tentando abrir a posição. O Carlsen agora vai pro único lance da posição E5 atacando o bispo. E depois de bispo G3, o Carlsen vem com o cavalo aqui pra casa de E4. É inacreditável, né? Inacreditável. O poder, assim, é como se fosse no Kung Fu, sei lá, o Ip Man, uma lenda aí, o mestre do Bruce Lee, né? Coisas desse nível aqui no xadrez, né? A partida seguiu com dama em E3 e agora o Carlsen segue com cavalo pro G3 e depois de dama pro G3, tranquilamente desenvolve aqui o cavalo para casa de F6. Ah, mas o peão de D5 tá caindo porque, tudo bem, o cavalo tá protegendo, mas o cavalo pode ser expulso daqui a pouco. Não é tão simples assim. O Erik Hansen, por enquanto, segue agora com torre de H em 1, colocando pressão no peão central. Magnus Carlsen segue com cavalo E4 e deixa a defesa do peão. Tá atacando a dama. A dama vem para casa de H2, mantendo a pressão nessa diagonal. E o Carlsen joga o lance torre F8 aqui, pressionando o peão de F2. A partida segue com F3. O cavalo do Carlsen atacado. O Carlsen volta o cavalo para D6.
E aqui ele fala, será que eu pendurei o peão? Ah, não pendurei não, porque depois de peão toma e torre toma, que foi o que foi jogado na partida, Magnus Carlsen faz o lance. Magnus Carlsen que não desenvolveu nada, ainda não jogou nada, tá ganho aqui. Dama C6 cheque, e nessa posição, meus amigos... Oh, I'm just hanging. Okay, actually not hanging because I got queen c6. Once again, I should not speak. It looks like trap if I don't speak. When I speak, I'm in big trouble. Erik Hansen, o grande mestre canadense, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, não dá graça aqui pro Carlsen. Troca rei com a dama contra o Erik Hansen e ganha, né? E aqui, claro, o Erik Hansen errou aqui, não poderia, né? Mas eu acho que o Carlsen foi fazendo tanta provocação que o adversário ele entra numas, né? De que deve estar perdido aqui e acabou sendo desatento, né? De fato, a posição é equilibrada, segundo os computadores, é inacreditável. E aqui, talvez jogar um F4, talvez jogar um H5, não é muito claro como continuar e não tem uma sequência assim esmagadora, nem nada disso, né? Claro que aqui as brancas têm algum ataque, mas por incrível que pareça, o Magnus Carlsen consegue ir se defendendo, joga um rei B8, ele ia acabar encontrando aqui sempre recurso na posição, muito provavelmente ele ia acabar, né, se virando aqui, dando um jeito aí de se defender, de liberar a torre, né? Eu não duvido que o Carlsen jogaria um negócio aqui, força a troca de damas, né? Muito provavelmente o Magnus Carlsen iria jogar de uma maneira como essa e no final das contas a gente ia ter uma posição aqui equilibrada, com chances para os dois lados, mesmo tendo começado jogando, trocando o rei com a dama, né? Então é sempre espetacular acompanhar aí o Magnus Carlsen. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, postem aí nos comentários, porque dá para trazer muito mais, tá tendo muita partida mesmo divertida aí do Magnus Carlsen recentemente, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado aí da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!